7h41, Diego e Yara, olha que interessante. Segundo dados do governo federal, o comércio eletrônico movimentou 196 bilhões de reais em 2023, é um crescimento de 5% na comparação com o ano anterior. A concentração das vendas online é, em grande parte, no Sudeste, 73%, e o Centro-Oeste é o último colocado com apenas 3%. E aí, para impulsionar o comércio digital, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, em parceria com o MID, né, o Ministério da Indústria, lançou um edital para impactar mais de 800 empresas até o próximo ano 2026. E por isso, a gente conversa agora com o Ricardo Capelli, que está aqui com a gente nos estúdios. Ele é presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Capelli, tudo certo? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Rafael. Bom dia, Diego. Bom dia, Ariane, bom dia a todos que nos acompanham. Prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Conta pra gente então, para o nosso ouvinte que está nos acompanhando agora, como que vai ser feito justamente esse trabalho de impulsionamento aqui no Centro-Oeste em relação ao mercado digital? Veja, Rafael, o Brasil ainda é um país muito desigual. Você citou dados do comércio eletrônico do ano passado, são quase 200 bilhões de reais que o comércio eletrônico movimenta no Brasil. Só que 90% disso concentrado no Sudeste e no Sul do país. Você falou de 73% no Sudeste, mas tem mais 17% no Sul. E os 10% restantes são distribuídos entre o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste. Então há um desequilíbrio muito grande. Por isso a gente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a gente elaborou um edital, vão ser R$4.920.000, e a gente vai selecionar um projeto por estado. Serão 20 projetos na primeira fase, um por unidade federativa do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste, na primeira fase. Na segunda fase, a gente vai selecionar mais 9 soluções. Essas soluções, essas 9, vão receber R$380.000 cada uma para desenvolver o produto. E dessas 9, 3 serão selecionadas e vão receber mais R$500.000. Que soluções são essas? São soluções inovadoras no que diz respeito à capacitação de recursos humanos para que as pequenas, micro e média empresas possam trabalhar com comércio eletrônico. São soluções inovadoras voltadas para a distribuição dos produtos. Você sabe que no comércio eletrônico, Diego, a pessoa vende na plataforma, mas tem que entregar. Então a gente vai estar fazendo um processo para capacitar as empresas com soluções inovadoras voltadas para a distribuição do produto. E o terceiro eixo do edital é voltado para a questão da transformação digital. Então a gente vai pegar pequenas, médias e microempresas com soluções inovadoras e vai qualificar essas empresas, capacitando o pessoal das empresas para comércio eletrônico, auxiliando essas empresas com soluções inovadoras no que diz respeito à distribuição dos seus produtos e também na transformação digital, porque tem muita empresa pequena, média e micro que às vezes ainda não está operando no mundo digital. Então o digital é o presente e vai ser cada vez mais, é o futuro, mas é um presente, é cada vez mais presente. Então as pequenas, médias e micro, aqui do Centro-Oeste, do Nordeste e do Norte, que ainda não estão no mundo digital, elas estão perdendo o mercado. Então esse é um mercado importante, movimentando quase 200 bilhões, e essa é a intenção desse edital que a gente está lançando com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é liderado pelo nosso ministro vice-presidente Geraldo Alckmin. Muito bem, 7h45, Capelli, bom dia, bem-vindo. Com relação a essa questão do comércio eletrônico, a gente tem também aqui no Distrito Federal um posicionamento físico, né, no mapa do Brasil bastante favorável, central, para essa distribuição, justamente entrega que você citou. E aí eu já ligo isso, faço uma conexão com um lançamento recente, no finalzinho do ano passado, pela ABDI, do Laboratório de Análise de Vinhos, aqui no Distrito Federal. Essa que é um resultado de uma parceria com o pessoal da Amprovin, que é a Associação Nacional de Produtores de Vinhos de Inverno.
é um espaço que vai ser construído lá no PADEF e é um laboratório que também, imagino, esteja se aproveitando aí da localização central aqui para favorecer a cadeia produtiva de todo o setor vinícola. Me conta um pouco de como é que vai funcionar esse laboratório e como que a produção de vinhos brasileiros, aqui do Centro-Oeste também, pode ser impulsionada a partir dessa iniciativa. Olha, exatamente isso. O setor da vitivinicultura, que é toda a cadeia da indústria do vinho, está crescendo muito no Brasil. E aqui no Distrito Federal está crescendo também muito. Inclusive, você tem não só a vitivinicultura, como também a vitivinicultura e a indústria do vinho vinculado ao turismo. Então você tem pousadas que têm agora vinícolas e que também são pousadas, onde você tem, aqui na região do PADEF, tem experiências muito interessantes. A gente viu no ano passado a inauguração da Vinícola Brasília. Sim, um sucesso, inclusive. Um sucesso, a união de 10 produtores aqui do Distrito Federal montando a Vinícola Brasília. E no ano passado a gente apoiou, a BDI apoiou, a primeira Feira Nacional do Vinho, a primeira Expovits, que aconteceu lá no PADEF também. E aí nesse encontro, eu conversando aqui com os produtores do Distrito Federal, eles me relataram, e eu não sabia, que o único laboratório de certificação de vinho para vinhos do Brasil está lá no Rio Grande do Sul. Imagina você que a gente tem produtores no Distrito Federal, tem produtores de excelentes vinhos no Vale do São Francisco, em várias regiões do Brasil, e todos tinham que pegar a garrafa, enviar para o Rio Grande do Sul para certificar, para depois voltar para cá. Então, isso não é razoável, né? Então, em função disso, a gente numa parceria, são cerca de 4 milhões de reais, a gente numa parceria com a Amprovin, vai construir ali no PADEF o maior e mais moderno laboratório de certificação de vinhos do Brasil aqui no Distrito Federal. E por que isso é importante? Porque isso é um eixo fundamental para a gente desenvolver a indústria do vinho que está crescendo muito no Brasil. As pessoas às vezes olham com desconfiança para o vinho nacional, mas eu posso dar meu testemunho. Vá no vinho nacional, que tem vinhos de excelente qualidade. A gente tem lá na Vila Triaca, aqui na região do PADEF, por exemplo, do meu querido amigo Ronaldo Triaca, a vinícola Triaca, o Seu Claudino, por exemplo, que é um vinho premiado nacional sendo produzido aqui no Distrito Federal. Então tem vinhos de excelente qualidade, várias vinícolas que compõem lá a Vinícola Brasília, outras que estão se organizando mais, e eu acho que o laboratório, e eu tenho certeza que o Laboratório do Vinho vai ser um empurrão para o trabalho maravilhoso que eles já fazem. Quando fica pronto, Capelli? A nossa expectativa, a nossa expectativa é estar pronta para a segunda Expovits, que acontece também no em julho. Mas é para já, então? É para já. Então, esse ano com certeza está inaugurado o laboratório. E o tamanho do investimento disso, Capelli? São cerca de 4 milhões de reais, quer dizer, não é um investimento, se a gente falar, se a gente pensar que a gente está falando de um setor da indústria brasileira, que é o setor da vitivinicultura, da indústria do vinho, não é um valor expressivo. Sim. Isso vai dar um salto de qualidade para essa indústria, que eu volto a dizer, movimenta a própria indústria do vinho, mas está movimentando, Diego, agora, um outro setor também que é muito importante, que é o turismo. Tem gente que viaja para a Argentina, que viaja para o Chile, para visitar vinícolas. Mas, veja, aqui no PADEF agora a gente começa a ter pousadas com vinícolas da melhor qualidade, que as pessoas podem ir aqui visitar. Isso movimenta a economia, gera empregos, então é muito importante para o Brasil e aqui para o Distrito Federal. Eu vou aproveitar para mandar um abraço também para o Ronaldo Triaca, que inclusive vai estar aqui na Nova Brasil Brasília, ouvinte, amanhã no Mesa para Dois, a partir do meio-dia, com a Bárbara Lins. Nesse fim de semana, eu não vou cansar Tebas, Ariane e Capelli enquanto eu não experimentar todos os vinhos brasilienses. Esse fim de semana eu experimentei o Pilotis, que é um vinho rosé
Excelente. Da Vinícola Brasília, maravilhoso. E na semana anterior eu experimentei o croqui, que é um Malbec também da Vinícola Brasília. Eu achei que você fosse experimentar todos nesse fim de É, semana. eu também. Por isso que eu me assustei um pouco. Eu pensei em trazer uma degustação, mas eu acho que 7h30 da manhã tá um pouquinho cedo, não, Ariane? Mas quando acaba Ou há o jornal, controvérsias, né? Em algum lugar já passou do meio-dia. Muito bem. Você que chega agora a 97.5 FM, a gente está ao vivo aqui em nossos estúdios da Nova Brasil Brasília com Ricardo Capelli, que é presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI. Capelli, a gente está falando de indústria, está falando de investimentos, mas eu não posso perder a oportunidade de você estar aqui diante de mim, da nossa audiência, para te perguntar sobre política. Você, antes de assumir a BDI, esteve no Ministério da Justiça e Segurança Pública como secretário, foi o interventor da segurança pública aqui no advento ali do 8 de janeiro de 2023, e nos últimos dias o senhor anunciou aí uma movimentação por Brasília, inclusive está nesta semana dormindo no sol nascente, é isso? Exatamente, vim de lá agora, hoje de manhã. Peguei o metrô lá na estação Ceilândia Centro, desci aqui na estação Galeria e subi aqui o setor comercial. O que é isso, Capelli? Você é um pré-candidato ao governo do Distrito Federal pelo PSB e mais do que isso, essa pré-candidatura vai até o fim? Veja, Diego, as eleições ainda estão muito longe, né? Muito longe. Mas desde a intervenção, desde o trabalho que a gente tem feito no Brasil, e eu rodo o Brasil inteiro, mas a partir da intervenção eu criei um vínculo muito forte aqui com o Distrito Federal, as pessoas têm me estimulado a participar de alguma forma. Participar, você pode ajudar, você pode ser candidato, você pode não ser candidato, mas participar de alguma forma. Eu estou em Brasília desde 2003. Tenho uma filha de 14 anos já nascida, criada aqui em Brasília. E eu comecei a refletir, veja, eu estou aqui há 21 anos, mas será que eu conheço o Distrito Federal como um todo? Porque eu morei aqui na Asa Sul, morei na Asa Norte, hoje eu moro no Sudoeste, eu morei em Águas Claras 4 anos, mas eu me fiz essa pergunta e decidi conhecer a realidade do Distrito Federal, que não é essa realidade aqui nossa, aqui do plano piloto, né? Então eu construí com amigos uma caminhada e aí uma vez, todo mês, a gente vai tirar uma semana para morar literalmente em algumas regiões administrativas para sentir o chão real do Distrito Federal, ouvir as pessoas. A gente está, então, desde domingo numa dupla jornada, porque eu saio cedinho, eu estou transitando de ônibus, de metrô. Veja, eu dispensei essa semana o carro e o motorista. O carro e o motorista são muito importantes, porque me ajudam muito, dão muita agilidade, aumentam a produtividade do meu trabalho. Mas quando você anda no transporte público, você tem mais contato com as pessoas e ouve mais, percebe mais. Então eu decidi que uma vez por mês, eu vou tirar uma semana e vou passar, continuando o meu trabalho na BDI normalmente, mas vou me deslocar para morar numa das regiões administrativas do Distrito Federal. E isso, Diego, independente do futuro político, independente de qualquer coisa, para mim está sendo fundamental. Eu estou há 2 dias e meio lá no Sol Nascente. Estive no trecho 1, no trecho 2, no trecho 3, e eu acho que todo gestor público no Brasil deveria ter a obrigação de viver, de vez em quando, a realidade da maioria da nossa população, que não é essa realidade que a gente vive nas áreas mais privilegiadas, não só do Distrito Federal, mas de todas as capitais. Isso ajuda muito na gestão pública, na hora de tomar decisão, para você saber que por trás daquela decisão tem gente real, tem impacto na vida das pessoas que esperam muito de nós em função ainda das desigualdades muito grandes que o Brasil tem. E Capelli, ainda mais uma pergunta sobre aí, a conjuntura política. Aqui no DF muita gente diz assim, olha, mas nas últimas eleições, enfim, o cenário se mostrou mais conservador do que progressista. Qual que é a avaliação que o senhor faz em relação ao atual cenário aqui do DF?
Essa é uma ótima pergunta, Rafael, mas eu sempre questiono isso, né? Porque, veja, ontem à noite, lá no trecho 3 do Sol Nascente, eu reuni com um conjunto de senhoras, uma reunião informal para ouvir os problemas e conversamos bastante. E elas me falaram, por exemplo, do problema da saúde, certo? Certo. Que no posto de saúde lá do Sol Nascente não tem médico, que é um enfermeiro que está há algum tempo já, e ele fazendo o esforço que ele consegue fazer, claro, mas como não tem médico, o enfermeiro está lendo o exame, fazendo o diagnóstico e receitando o remédio. Porque só tem ele, não tem médico. Então, veja, o problema da saúde pública não é de direita, não é de esquerda, não é conservador, é o problema concreto da vida das pessoas. Eu andei no trecho 3 do Sol Nascente também no domingo à tarde, a gente viu o esgoto a céu aberto, a 26 quilômetros da capital da República. O problema de saneamento, ele não é de direita, não é de esquerda, não é conservador, não é progressista. O que as pessoas esperam da gente que está tendo a oportunidade de exercer algum espaço de poder, é que a gente apresente soluções concretas para os problemas concretos. Eu vi essa semana o pessoal debatendo muito. Ontem isso veio muito na minha cabeça ontem à noite lá no Sol Nascente, as pessoas falando Trump para cá, Trump para lá, e eu fiquei pensando, gente, será que o Trump vai resolver o problema do médico aqui, do falta de médico no posto do Sol Nascente? E aí o depoimento das pessoas. Porque uma coisa é a gente ler, ouvir no jornal, outra coisa é vai lá ouvir, quer dizer, o drama das pessoas, o sofrimento das pessoas. Quer dizer, aí as pessoas falam, o Trump vai resolver, e não vai. Então, a gente precisa sair dessa ideologização excessiva e tratar dos problemas concretos das pessoas. Capelli, caminhando aqui para o fim do nosso papo, mas rapidamente não posso deixar de fazer essa pergunta. A gente teve agora no começo do mês os 2 anos completos, desde o 8 de janeiro de 2023. Houve um ato na Praça dos Três Poderes, organizado pelo governo federal, ressaltando a importância da democracia e lembrando tudo aquilo que aconteceu quando você, então, foi nomeado pelo presidente Lula interventor federal aqui na nossa capital, diante de toda aquela situação lamentável e caótica. Qual que é a sua avaliação sobre o atual status da nossa democracia brasileira em um contexto que, sim, continua muitíssimo polarizado e em um cenário nacional em que a gente ainda tem muito questionamento, inclusive, por uma parte da população a respeito do que aconteceu naquele dia 8 de janeiro? Olha, Ariane, o Brasil, graças a Deus, é um país livre e democrático. Todo mundo pode votar em quem quiser. Então, as pessoas que votaram no presidente Lula, parabéns, eu votei no presidente Lula. As pessoas que votaram no ex-presidente Bolsonaro estão no seu direito. Agora, você não pode, isso é um limite civilizatório, você não pode, porque o seu candidato perdeu a eleição, e tem eleição de 4 em 4 anos. Numa eleição, seu candidato ganha. Na outra, seu candidato pode perder. Agora, não pode, porque o seu candidato perdeu, você querer quebrar tudo, como eles fizeram. Depredaram a sede dos 3 poderes, atentaram contra a democracia. Ali é o patrimônio histórico, material, imaterial, cultural do Brasil. Aquilo ali afeta a economia do Distrito Federal, porque, veja, vem gente do Brasil inteiro aqui, no chamado turismo cívico, vem gente do Brasil inteiro conhecer a esplanada, conhecer a sede dos 3 poderes, quebraram tudo, depredaram tudo. E sabe quem pagou? Aí teve que restaurar tudo. Quem pagou por aquilo? A gente. Somos nós. São os nossos impostos que pagaram. Então, veja, atentaram contra a vida de 44 policiais militares que foram feridos naquele dia. A soldada Marcela, isso ela me relatou, tentaram matar a soldada Marcela. Tentativa de homicídio. E aí, é como se nada tivesse acontecido, eu não posso concordar com isso. Eu tenho muita confiança na justiça brasileira, nas instituições brasileiras. A luta pela democracia, ela é uma luta permanente. É a gente trabalhar cotidianamente a capacidade de respeitar as diferenças. A democracia é isso, você precisa respeitar quem pensa diferente.
compreender quem pensa diferente, conviver com quem pensa diferente. A gente não pode viver numa sociedade onde o ódio seja normalizado. Uma pessoa que pensa diferente de você não é seu inimigo. É um adversário político de uma eleição. Então eu acho que a gente precisa ter muito equilíbrio em todas essas questões, fortalecer a democracia. A democracia é isso, vocês estão aqui todo dia, fazendo um belíssimo trabalho aqui na 9 FM, e vocês falam o que vocês querem, como vocês querem, vocês dão as opiniões. Essa é a beleza da democracia, e esse é um patrimônio, que eu volto a dizer, esse não é um patrimônio da direita, da esquerda, de ninguém. Esse é um patrimônio civilizatório. A democracia é um patrimônio civilizatório e todos nós temos que lutar por ela. 8h01. Esse foi Ricardo Capelli ao vivo conosco aqui nesta quarta-feira, 22 de janeiro. Capelli, obrigado, uma excelente semana para você e boa estadia no Sol Nascente. Obrigado, Diego, Rafael, Ariane, foi um imenso prazer falar com vocês. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham. Foi um prazer.